Bom dia, senhores. Retomando aqui a nossa sessão, 35ª sessão virtual ordinária do dia 4 de dezembro de 2020. Anuncio o processo de número 2235/2018, auto de infração 2018-03549, recorrente, classe Max, Indústria e Comércio de Serviços de Vidro Limitada, e recorrido pelo julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão, conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal de primeira instância também assinala aqui a consultoria tributária, célula de assessoria, e comparecer também pela procedência. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato. Obrigado, senhor presidente. Processo anunciado, senhor presidente, é de crédito indevido de energia elétrica. No relato da infração está escrito: o contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS de energia elétrica em sua totalidade, sem, no entanto, dispor de equipamento que fizesse a medição própria específica para a área industrial, conforme informações complementares em anexo. Esse crédito indevido reclamado é relativo ao período de junho de 2015 e dos meses de agosto a novembro de 2015. O ICMS lançado é de R$ 14.753,95. A penalidade, uma vez o valor do imposto, artigo 123(2), combinado com o parágrafo 5º, inciso 1 da Lei 12.670/96. Pois bem, na informação complementar, ela apresenta o demonstrativo do crédito, que eu já falei, e diz a sanção. Informa também que emitiu um termo de intimação, é o termo de 2017-14.608, do contribuinte, no qual ele intima para o contribuinte comprovar o efetivo emprego da energia elétrica adquirida através de equipamento que faça medição própria específica para a área industrial, conforme o parágrafo 19 do artigo 60 do decreto 24.569/97. O artigo 60 do parágrafo 19 diz assim: na hipótese prevista na linha B do inciso 1 do parágrafo 11 deste artigo, o sujeito passivo poderá creditar-se do ICMS mediante uma das seguintes alternativas: do montante integral, quando o sujeito passivo dispuser de equipamento que faça medição própria, específica para a área industrial. Inciso 2, de 80% do valor do imposto devido, destacado no documento fiscal de aquisição, independentemente de comprovação do efetivo emprego da energia elétrica adquirida. Com base nesse dispositivo, a autuante, a fiscal, pegou os valores dos créditos dos meses em questão, junho, agosto, e de agosto a novembro de 2015, o crédito lá na nota, que ele se creditou integralmente, e calculou sobre aquele integralmente 20%. Por quê? Porque na intimação que foi feita, o contribuinte disse que não tinha um medidor para a fábrica, certo? Se não tinha um medidor para a fábrica. Mas diz mesmo assim que existe as salas com ar-condicionado e tudo. Aliás, diz que o estabelecimento industrial, estabelecimento administrativo é em outro local, mas não diz onde é esse outro local, nem comprova a conta desse estabelecimento administrativo. E depois diz que funciona lá uma pequena sala com ar-condicionado que consome no máximo 1% do valor da energia total, paga 1% desse local. Ou seja, eu vou ler. Ela destaca que a administração do estabelecimento fica em prédio diverso do setor de produção, consequentemente, possuindo conta de energia elétrica em separado. Diz isso, mas não traz essa conta de energia. Que o crédito aproveitado diz respeito exclusivamente ao setor de produção. Basta uma análise no laudo para se ter a ideia de que o percentual do escritório, diga, salas com ar-condicionado, é mínimo, de 2% a 3%, enquanto o setor industrial é bem superior, folha 37.
esse laudo, não existe esse laudo nos autos. Que a multa aplicada macula os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a improcedência do auto de infração. O processo foi para julgamento na primeira instância, e a primeira instância diz que os argumentos do contribuinte não estão comprovados. Tem nada comprovado. Existe a conta de energia, que existe lá, não tem nada comprovado. E alegar sem apresentar os dados para subsidiar os argumentos não faz nenhum efeito jurídico. E a empresa não comprovou o efetivo emprego de energia elétrica adquirida. E foi pela procedência. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, onde alega que a apuração do ICMS referente ao ano de 2015, realizada para a defesa do auto de infração 2018-03-553, ele cita este auto de infração, que é justamente o que virá a seguir a ser analisado. Foram identificados créditos de ICMS não computados anteriormente na apuração do imposto em referência, e que apresentou períodos com saldo final credor. Ou seja, o contribuinte traz um documento lá, que ele chama que é uma auditoria, que pediu, e essa auditoria fez, elaborou a apuração do ICMS dele, e na apuração do ICMS dele, ele tem saldo credor. E por que ele tem saldo credor? Porque ele não tinha lançado os créditos. E quando fez a apuração, ele lançou esses créditos. Em razão disso, ele requer a aplicação da sanção prevista no parágrafo 5º, artigo 123 da Lei 12.670. O artigo 5º é aquele que eu já li outras vezes, né? Aqui. O artigo 5º. A planilha, elaborou essa planilha, já falei, com essa penalidade. Ele reconhece, inclusive, que deve. Na planilha, elaborada, ele deixa o valor integral do ICMS reclamado no auto de infração e apenas reduz a multa para 10%. Do jeito que ele pede aqui. A multa cobrada no auto de infração, ele deixa a multa lá na auditoria e ele está pedindo a parcial procedência por conta disso. E a multa ele coloca no valor de 10%, porque esse crédito não foi aproveitado conforme a planilha feita por essa auditoria. Ou seja, a multa que ele acha que é devida é R$ 7.030,70. A metade, ou 10%. Aliás, desculpa aí. É isso que eu quero dizer. Há um equívoco aqui dele. Só um instante. Ele não está na... Só um instante. Pronto. A multa é 50%. É 14.753,94 é o crédito e a multa 7.030,70. 50%. Ele que faz essa planilha. Ao final, ele pede que o auto de infração seja julgado nulo e, no caso de não acolhimento, isso está no recurso, que seja aplicada a penalidade de 10%. O processo subiu para a emissão do parecer na assessoria processual tributária e o parecer ratifica a decisão singular. Em síntese, senhor presidente, Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gênio Neto para a manifestação da PGE. Senhor presidente, só um minutinho que eu vou ter que mudar de sistema agora. Vou desligar aqui, tá?
Falta só ativar o seu som, doutor Matheus. Doutor William, o seu som está desativado, doutor Matheus. Doutor, nesse processo, a questão da apuração do crédito mensal foi feito, a planilha indicando o saldo credor, devedor? Foi feito foi feita a planilha, só que quando ele entra com recurso, senhor presidente, ele traz um documento no final aqui, ele anexa um documento chamado Audit, uma empresa de soluções tributárias, que é aquilo que eu falei, dizendo que não, é porque ele deixou de lançar alguns créditos, deixou de fazer alguns lançamentos, e ela refaz a apuração e diz que ele tem saldo credor. Saldo credor. Mas a acusação, o lançamento do crédito tributário, através do auto de infração, ele está cobrando 14.753 de imposto e a multa de igual valor. A multa de igual valor, porque ele aproveitou. Ok, pronto, é esse esclarecimento que eu acho que é importante fazer, né? O levantamento que foi feito pela fiscal, a planilha, a apuração refeita pela fiscalização, ele só teve crédito, só teve saldo credor no mês de abril. E o mês de abril não está sendo reclamado, só está sendo reclamado junho e agosto a novembro. Pronto, é isso que tem que ficar claro aqui. Foi refeito, né, a conta gráfica, e nos meses de junho, agosto, setembro, outubro, novembro, houve, de fato, o aproveitamento do crédito, não é isso? Houve aproveitamento integral do crédito. É isso que tem que ser destacado. Doutor Matheus Viana. Volta, pronto. Agora. O seu som está um pouco baixo, mas restabeleceu. Aqui agora? Está um pouquinho baixo. Vou tentar aumentar aqui. E agora? Melhorou. Talvez tenha que falar um pouquinho mais alto. Tá bom, vou falar aqui um pouco mais alto. Porque tá fora do ar, aí eu tive que entrar no telefone. Bem, em relação ao crédito de energia elétrica, ao aproveitamento de crédito de energia elétrica, é muito interessante essa questão. Porque, tendo em vista os questionamentos que ocorriam em relação a esse aproveitamento de crédito, como é que inicialmente era feito pela Secretaria da Fazenda? O contribuinte ingressava com o pedido, isso logo por ocasião da Lei Complementar 87/96, quando ela foi aprovada, isso começou a aplicar, então, toda a legislação, o aproveitamento de crédito de energia elétrica, de comunicação. O contribuinte ingressava, então, com o requerimento junto à Cefaz, dizendo, olha, eu aproveito na parte industrial tantos por cento. E aí a Secretaria da Fazenda, através lá da antigo Departamento de Tributação, analisava e dizia, sim, você tem direito, pode aproveitar da energia elétrica utilizada ou da energia consumida, 70% e tal, ó, de acordo com os parâmetros estabelecidos por órgãos técnicos. Mas isso estava muita confusão e era muito burocrático. Então, para se evitar isso, estabeleceu a opção seria ele evitar toda essa discussão
e aproveitar-se de 80% da energia elétrica consumida no estabelecimento industrial, do ICMS pago na aquisição de energia elétrica. E a outra opção seria ele, então, colocar dois medidores, um para a parte industrial e outro para a parte administrativa. E a parte administrativa é equiparada, então, ao uso, né, e consumo, e não gera crédito. E algumas empresas se adaptaram rapidamente a esse tipo de procedimento, outros preferiram, não, vou aproveitar 80% para estar suficiente. E outras, como é o caso da Autuada, adotou o procedimento de aproveitar-se de 100% do crédito da energia elétrica. É evidente que, em razão do entendimento de que a energia elétrica só pode ser aproveitada, o ICMS pago na aquisição de energia elétrica só pode ser aproveitado proporcionalmente ao consumo na atividade industrial. Como não há parâmetros e a empresa não apresentou parâmetros que pudessem indicar outro valor diferente daqueles 80%, o agente fiscal considerou, então, como limite, já que ela não tem medidores separados, considerou como limite, então, o valor de 80% que o fiscal fez. E considerou, então, que os 20% que ele havia aproveitado para completar os 100 seria crédito devido, sim, para acusação. E parece que, nesse caso, em razão do que dispõe a legislação e por falta de elementos probatórios, e analisando o auto de infração e os argumentos utilizados pela parte, ele não trouxe elementos capazes de dizer, não, na verdade, meu aproveitamento de energia elétrica não é só 80% na atividade industrial, é muito mais. Chega a, como ele diz, a 99%. A parte que eu utilizo no processo administrativo é só de 1%, mas os elementos que ele trazem para comprovar essa afirmação não são suficientes, não aprova a mera retórica. Por tal razão é que a Procuradoria entende, senhor presidente, que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Senhor presidente, Pois não, doutor? Tem que ver a questão das preliminares. Como eu falei, na defesa, ele pede, na defesa, que requer a improcedência do auto de infração. No recurso, ele traz, basicamente, as mesmas razões, apenas ele acrescenta que fez uma apuração, né, essa auditoria de processos tributários, ele alega que a apuração CMS FNJ de 2015, realizada para a defesa do auto de infração, foram identificados créditos de ICMS não computados anteriormente na apuração do imposto, em referência, apresentando período com saldo final credor. Aí faz mais alguns arrasos, fala na penalidade menor, e aí vai, no final, considerações finais, requer a nulidade do auto de infração. Aí, há pedido de nulidade, mas a nulidade do auto de infração, não sei. Está certo que ele também fala sobre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né, que é a multa confiscatória, tudo, eu não sei. Aí eu estou com a dúvida dessa questão da nulidade, se a gente vai apreciar a nulidade ou não. Algum conselho puder ajudar aí para ver se viu alguma coisa além disso. Doutora Helena. Me permita, senhor presidente, na verdade, doutor Willam, em todos os processos, a gente vê que ele pede, ao final, a nulidade. Eu acho que, na verdade, ele quer dizer improcedência, mas ele usa o termo nulidade, entendeu? Pelo menos foi isso que eu observei, de todos os processos que a gente está apreciando aqui. Mais algum conselheiro? A nulidade do termo está presente, doutor Willam, nesse processo? Não fala não, sobre o termo não. E outra situação que nós temos que decidir, né, é assim, foi feito o demonstrativo, já mostrei, a fiscal fez o demonstrativo e apareceu saldo credor apenas no mês, no demonstrativo dela, no mês que não está em foco aqui, que é o mês de abril. O resto do saldo devedor.
Aí, o que ele está dizendo? Está dizendo que essa auditoria refez, porque identificou créditos que não foram computados, né, lançados por ela, e, uma vez refazendo, muda a situação, aparece saldos credores. Mas nem o julgamento, nem o parecer, nem transformou nisso no pedido de perícia, por conta que ele não traz essa documentação, só traz o demonstrativo, refazendo o demonstrativo. Deixar também isso claro. Em discussão, senhores. O senhor entende como um pedido de perícia, doutor William? Senhor presidente, geralmente o pedido de perícia a gente faz quando a pessoa traz algum aquele determinado valor foi lançado errado, não foi lançado. Ele não trouxe, fez bem rapidinho o demonstrativo, lançou valores diferentes, mas não disse quais são esses documentos nem nada. Eu acho que caberia a ele produzir essas provas para a gente ficar assim, ó, está aqui realmente um erro, vamos mandar. Mas sem fazer isso, eu acho que ele também não pede perícia, essa é a minha pergunta. Ele não há um pedido. Ok. Alguma discussão, senhores, adicional com relação ao processo que foi lido, apreciado? Então, vamos ao voto, doutor William Falcão, como vota? Está sem o microfone, doutor William, está desligado. Já que no recurso, no final do recurso, ele pede a nulidade, eu entendo que deve ser afastada, porque o processo não mostra nenhuma ocorrência que leve à decisão de nulidade, deve ser indeferida. Quanto à questão de a multa aplica o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que eu entendo, aí como ele alegou questão confiscatória, também nós afastamos, porque não temos essa competência. E no mérito, sim, aí aquela questão que eu falei agora das planilhas que ele fez de apuração, nós não vamos votar aqui, porque entra na fundamentação, né, da decisão. E quanto à aplicação da penalidade, aí é de acordo com o julgamento singular e o parecer da assessoria processual tributária, a aplicação da multa, uma vez o valor do imposto procedente à acusação fiscal. Ok. Doutor, eu tinha entendido que essa nulidade se confunde com o mérito, né? Que, na verdade, a semelhança é a improcedência do feito. Até a doutora Helena fez algumas considerações. Mas exatamente. O seu som está desligado. O som está desligado. Exatamente, mas por isso que eu levantei essa questão, porque desde o começo que ele pede a nulidade, até do conselheiro Saulo eu argumentei isso, fala em nulidade. Inclusive, na defesa, ele diz a improcedência da infração declarando nulo a multa. Fala assim, nada, se ele não fala na improcedência, ele já pede a nulidade. Então, é que nem a conselheira está dizendo, ele, na verdade, está falando da improcedência, mas como ele usou o termo nulo, aí eu fiquei, por isso que eu levantei essa questão, se a gente vai dizer que a nulidade que ele está alegando não existe nos autos, ou então não vai nem falar, vai se confundir com o mérito. A gente tinha nulidade. O que é que o senhor presidente acha? Eu entendo que ela se confunde com o mérito, né? Anular o auto, tornar sem efeito, é mais nesse sentido. Já que não tem um elemento que justifique uma nulidade, alguma coisa formal, enfim. Então, pronto, não traz isso, ninguém fala dessa nulidade, se confunde. Todos os processos que nós analisamos, a nulidade suscitada era porque não tinha um registro no termo ou porque o julgador singular não apreciou o argumento que ele trouxe. Nesse caso específico, nenhum desses pontos de nulidade são trazidos. Eu entendo que a nulidade que ele aborda é a improcedência, confunde com a improcedência. Também acho. Então, nesses termos, volta no sentido de julgar, conhecer do recurso, negar provimento, confirmar a adesão de primeira instância nos termos do julgamento e do parecer e manifestação da PGE, não é isso? Um voto contrário, senhores, senhoras. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento e confirma a decisão de primeira instância nos termos do julgamento, do parecer e da manifestação da douta PGE. Chegamos, então, ao último processo da pauta, também trata de crédito devido,
processo 2238/2018, auto de infração 2018-03553, em que é recorrente classe Max, Indústria e Comércio, e recorrido será julgamento em primeira instância. Dr. William Falcão é o conselheiro relator, e já passo a palavra. Certo, senhor presidente. Deixa eu estou só carregando aqui no sistema, rapidinho. Pronto. O ato de infração anunciado, 2018-03553, faz o seguinte relato da infração. Lançar crédito indevido de CMS, hipótese de o mesmo ter sido aproveitado. Contribuinte, no decorrer do exercício fiscalizado, se creditou de valores referentes ao ICMS de ajustes de crédito. Ajuste de crédito, em desacordo com a legislação, conforme informações complementares em anexo. Eu anotei aqui, senhor presidente, hoje durante o julgamento, que este processo, ele é idêntico ao processo 2018-03541 do conselheiro Saulo, que trata de crédito de valores relativos a ajuste de crédito, em desacordo com a legislação. Esse do conselheiro ajuste de créditos é setembro e outubro de 2014. E esse que eu estou relatando é do período janeiro a março de 2015 e maio a julho de 2015. É a mesma acusação fiscal, só muda o exercício. Nas informações complementares, ele diz que a escrituração de outros créditos deve observar o que destaca o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 12.670, reproduzido pelo artigo 59, parágrafo 2º do Decreto 24.59, que o Decreto 31.207 de 2003, que regulamenta a Lei 14.207 de 2008, permite o creditamento de mercadorias tributadas anteriormente na forma desse decreto para ser consumida no processo de industrialização. A fiscal emitiu um termo de início de fiscalização, onde intima o contribuinte para apresentar a memória de cálculo do valor desses outros créditos, levado à apuração do ICMS, constante no registro E111 de sua FD, e intima o contribuinte. A autoridade fiscal afirma que na FD, esse E111, há diversos ajustes que totalizam 702.745,98, e que esses ajustes são referentes a outros créditos, crédito antecipado e diferencial de alíquota. Aí ela tratou um separado dos outros quando foi fazer a infração. Analisou todos esses ajustes nesse montante. E no caso desse auto agora que está sendo relatado, ela verificou que dentro dos ajustes de crédito relativo a esse período, há essa diferença de 173.008,98 que o contribuinte não comprovou. Ele recebeu a intimação aliás, dentro do termo de intimação, recebeu o termo de intimação, desculpe, e o contribuinte apresentou a folha 20 uma resposta. Nessa resposta, ele disse que não tinha coletado as informações para responder para fiscal autuante. Não atendeu o pedido dela. E ingressou, aí foi feito o auto de infração, junto ao auto de infração, a fiscal anexa a planilha do exercício, mostrando que ele, durante esse exercício, teve saldo devedor, que é justamente essa planilha que no auto anterior, ele cita, que fez a auditoria e verificou que, ao contrário do saldo devedor, foi saldo credor no período, só devedor em um período que abriu. O contribuinte ingressa com a defesa e argumenta que não há razão para negar a possibilidade de creditamento de CMS, pois as mercadorias se referem a insumos diretamente vinculados à industrialização de vidros.
Alega que a multa aplicada macula o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e pede que a multa aplicada seja ao limite de 2%. Por fim, requer que seja declarada a improcedência do auto de infração, tornando nulo sem efeito. Aí o julgamento singular informa, o processo foi julgado, e ele informa que o contribuinte declarou valores sem discriminar na FD, e apesar de intimada à empresa, esta não apresentou os documentos fiscais pertinentes àqueles ajustes. Por isso que ela decidiu pela procedência, que a forma como ocorreu, sem ela apresentar a documentação, ficava até inviável ele transformar esse processo num pedido de perícia, já que o contribuinte não se manifestou sobre isso. O contribuinte, inconformado com a decisão, entra com recurso ordinário, onde ele ratifica as razões apresentadas na impugnação e faz o idêntico pedido. Aqui o pedido. Requer que seja acolhida a fundamentação contida no presente recurso para reformar a decisão da primeira cela de julgamento deste contencioso, e quando se tornar completamente nulo, sem efeito, o auto de infração, bem como afastar a multa imposta no valor do tributo. E ele, caso não entenda por anular, que seja reduzida ao patamar de 10%. Mas não diz a origem desses 10%, em que está arrimado os 10%. Em seguida, o contribuinte traz esse documento da Audit, uma empresa chamada Audit, e que ele diz que é um parecer contábil, fala no CD, mas esse CD está na folha 115, CD, com o trabalho, onde ele refez. Isso daí mostra que tem saldo credor no período. Também no recurso ordinário, ele alega que o termo de início e o termo de encerramento da fiscalização não consta no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais. Aqui ele fala nisso. Não pede a nulidade por isso, mas alega que não está lá no termo de registro de utilização de documentos fiscais. Apenas diz que esse procedimento trata de uma exigência legal descumprida pela fiscalização. O processo foi em seguida para o parecer da assessoria processual tributária, foi emitido o parecer 253 de 2020, e o parecer ratifica a decisão condenatória de primeira instância e fala sobre o livre registro de utilização de documentos fiscais, que o fato de não estar registrado lá não é questão de nulidade. Em síntese, senhor presidente, é o relato. Obrigado, doutor Willam. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para sua manifestação. Então, presidente, senhores conselheiros, bem, os fundamentos a serem utilizados nesse processo são os mesmos daquele processo que foi relatado pelo conselheiro doutor Saulo, lá em que o contribuinte também havia se aproveitado de crédito, de outros créditos, sem identificar a origem, e lá se identificou, até por conta da análise atenta do doutor Pierre, que o contribuinte possuía saldo credor em 2 períodos, setembro e outubro. Aqui me parece que a situação é a mesma. O contribuinte creditou-se indevidamente do ICMS, indevidamente porque não dá origem para esses créditos lançados na sua escrita. Qual a origem desses créditos? Ele não identifica. Teve oportunidade, impugnou, recorreu, mas não identifica a origem. Remaneceria, então, a aplicação da sanção e a cobrança do ICMS, caso houvesse saldo credor em sua escrita. Mas, pelo que se percebe do relato e dos elementos, do ICMS, se houvesse saldo devedor em sua escrita. Mas, pelo que se vê do relatório e dos elementos contínuos de infração, na verdade, o contribuinte era saldo credor. E tendo saldo devedor, tem saldo devedor, se ele possui saldo devedor em sua escrita, não, porque em seu recurso ele junta a uma
perícia contábil, que ele chama de perícia contábil, identificando que teria saldo credor. O saldo seria credor. Razão pela qual a Procuradoria pensa que, se houver elementos que comprovem que no período ele tinha saldo credor, há de ser excluída a cobrança do ICMS e aplicado só a multa. Bem, eu gostaria até de ver isso com o nosso relator, para ele confirmar, então, ou não, a existência de saldo credor nos períodos fiscalizados. Existindo saldo credor, há de ser aplicada a multa menos gravosa e não pode ser cobrado o ICMS. Gostaria só de certificar esse dado com o relator, tendo em vista que o contribuinte vê os autos e afirma lá no seu, numa espécie de perícia juntada aos autos, que ele teria saldo credor. Gostaria de verificar isso. Então, sendo saldo credor, aplicaria só a multa. Não sendo, a multa e o ICMS, a cobrança. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, para o esclarecimento. Bom, doutor Matheus, dentro dos autos, a planilha foi refeita a apuração, certo? Do imposto, pela fiscalização. A planilha está na folha 20 dos autos. Quando ela refez, só o mês de abril, que teve saldo credor. Os demais meses do ano, todos saldo devedor. É só o mês de abril. E o mês de abril não está, no caso em questão, sendo reclamado. É janeiro a março e maio a julho. Não está o mês de abril. O que acontece é que a empresa que está dizendo, ela diz desse jeito, dentro ela juntou que ela chama de uma planilha, né? Uma auditoria. E a auditoria diz assim: acontece que a nova apuração do ICMS do ano de 2015, realizada para defesa do auto infração, onde foram identificados créditos de ICMS não computados anteriormente na apuração do imposto. Aí bota assim: apresentou períodos com saldo final credor, conforme demonstrado abaixo. A mesma planilha feita lá pela fiscal, que tem saldo credor apenas no mês de abril, ela refez, muda os valores nesse dado de teste e mostra que tem saldo credor, só tem saldo devedor em 3 meses, que é junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto. Junho e julho e agosto. Ou seja, mesma planilha que ela fez, o auto infração só abarcaria o mês de julho, porque o auto é só janeiro a março e maio a julho, certo? Aliás, só o mês de julho que ficaria fora. Mas essa planilha está aí. Ela refez a planilha, não trouxe nenhum documento de onde foi que surgiu aquele valor. Ela fez a apuração dessa forma. O julgador singular, né, inclusive diz que... Desculpa aí, senhor presidente. Diz que não tinha condição de alegar e sem comprovar, né, documentos. E ademais é assim. Pelo que ele está relatando lá, não está assim, muito bom, eu entendo que não está, ele está dizendo que ele deixou de lançar créditos, e quando foi fazer a nova apuração, ele lançou créditos. Ora, nós estamos tratando do auto-infração quando foi elaborado. Quando foi elaborado, a fiscal pegou aquilo que estava lá, elaborado. Aí os créditos que ele está dizendo que lançou, que no final deu saldo credor, crédito que ele não tinha lançado. Eu entendo que não pode isso daí refazer para desfazer o auto-infração assim, não, dessa forma. Não sei que você aceite, né? É que nem inventário, a mesma coisa que inventário. Aí faz um SLE, aí leva o inventário. Depois ele diz, não, está errado, eu esqueci de colocar isso aqui no inventário. Aí
Eu acho que não deve, né, realmente mandar rever esse relatório dele se está correto, para ver se ele teve saldo realmente credor para aplicar a multa menor. Ele não comprovou essas operações, na verdade, ele não comprovou, teve a oportunidade na defesa e tudo, e não trouxe a documentação pertinente àqueles créditos, que a fiscal está dizendo que não tem comprovação, que são os ajustes, créditos para ajustes. Obrigado, doutor Willam. Me esclareci, doutor Matheus. Ou seja, 1º a março de 2015 e maio a julho de 2015, saldo devedor. Portanto, aproveitamento do crédito. Não é isso, doutor Willam? Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Willam. Obrigado, presidente. Na realidade, apenas para marcar um ponto. Neste caso aqui, eu vou logo esclarecer que eu concordo integralmente com o lançamento. Eu entendo o seguinte: por acaso o contribuinte, certo, demonstra durante o processo administrativo um erro de fato e que ele tinha direito àquele crédito, esse crédito deve ser levado em conta, óbvio, certo? Quando a fiscalização faz o levantamento, ela verifica tudo, né? Ela pode fazer isso, inclusive de ofício, se for o caso. Pelo menos na legislação federal estabelece, eu acho que é estadual também. Erro de fato pode ser retificado a qualquer momento, inclusive pela autoridade administrativa. Mas no caso aqui, o que acontece é o seguinte: que o contribuinte traz uma planilha, mas ele não traz nenhum elemento probante, no caso, certo? Que sustente a sua planilha. Ou seja, ele dá um nome de auditoria, mas isso não é auditoria, né? A auditoria ele tem que, no mínimo, seguir as normas da ABNT, aqui não tem norma nenhuma. Então, eu entendo que, por falta de qualquer outro elemento, esta planilha não pode ser considerada. Nós não temos sequer como baixar uma fiscalização para saber se, por acaso, esse crédito foi aproveitado em outra oportunidade, porque a gente não sabe sequer a origem desses créditos, né? Então, teria que ser uma diligência para refazer toda a contabilidade do contribuinte, o que não tem a menor condição. Eu entendo que, nos casos em que o contribuinte traz provas, certo? De que naquele mês ele ocorreu um erro de fato, que ele tinha crédito, que não aproveitou nem naquele mês, nem nos outros, ele tem que demonstrar isso, que o crédito pode ser ali, ele pode ter sido aproveitado em outros também, certo? E neste caso, há uma possibilidade de se verificar o aproveitamento para abatimento, mas não é o caso aqui. Eu estou fazendo esse contraponto apenas porque o doutor William entendeu que não pode. Eu só estou contrapondo dizendo que pode quando há erro de fato, né? Mas não é o caso aqui. Não se tem a comprovação desse erro de fato. Então, por conseguinte, eu entendo pela manutenção integral da autuação. É só apenas isso, presidente, apenas para pontuar. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão. Mais algum conselheiro inscrito para discutir o processo? Não tendo maiores discussões, pergunta, então, doutor Willam Falcão, como vota? Lembrando que há um pedido de nulidade, agora sim, né, com relação ao não registro do livro de ocorrência dos termos emitidos pela fiscalização. Com a palavra, doutor Willam. Senhor presidente, seguindo a mesma decisão do processo antes analisado, no tocante a esse pedido de nulidade, por conta que o termo de início de fiscalização e o termo de conclusão não foram registrados no DIFTO, essa nulidade não tem amparo na legislação. Né? O artigo 33 da Lei 15.600, do decreto 32.885, diz os casos. Então, isso aí não está elencado lá, é uma observação que não causou nenhum prejuízo ao contribuinte, né? Tampouco ao fisco, de estar registrado no DIFTO, então essa nulidade eu afasto. E já foi discutida a questão da planilha dele, não vou falar, não tem pedido de perícia, né? Apenas falar isso. No mérito, eu vou pela procedência da acusação fiscal, nos termos do julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. Algum voto em sentido contrário, senhores?
Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta preliminarmente a nulidade suscitada pelo não registro dos termos de início e conclusão de fiscalização no livro de ocorrência, com fundamento no julgamento singular e também no parecer, e no mérito confirma, né, a procedência do feito fiscal, também de acordo com o julgamento singular e o parecer e manifestação da douta Procuradoria. Senhores, concluímos aqui a nossa sessão, foram 6 processos amplamente discutidos sobre a matéria de crédito devido, e agradeço a participação de todos e já convido a participarem da 36ª sessão ordinária, no dia 7 de dezembro de 2020, às 8h30, sessão virtual, com os processos ainda também da classe Max, Indústria e Comércio, onde vai prevalecer obrigações acessórias. E relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, são 3 processos e 2 processos. Doutor Pedro Jorge. Doutor Pedro Jorge confirma a presença segunda-feira? Eu ainda estou vendo com a Sandra, se vai ser ela ou se vai ser eu, mas com certeza um dos 2 estarão presentes, viu? Ok, doutor Pedro, obrigado. Então, agradeço, desejando um bom final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Marcelo, Não. Bom final de semana a todos.